Boa tarde, turma. Tudo bem? Turma, hoje nós vamos estudar o oscilador de relaxação, que é basicamente a integração do JT com o capacitor, que são os elementos que estudamos nas duas últimas aulas. Então vamos lá. Os objetivos são os seguintes. Inicialmente, a apresentação do circuito eletrônico, do oscilador de relaxação, na sequência, análise técnica das formas de onda para o circuito, e na sequência, aí, finalizando, definição matemática para o período de oscilação. Muito bem. Então, as principais aplicações do JT são basicamente como oscilador e temporizador. Tá? O circuito que nós vamos estudar é um circuito oscilador. Então, ele é alimentado em corrente contínua, por VCC. Perceba que essa malha aqui mais externa, nós temos um resistor e um capacitor. Então, essa parte externa seria um circuito aí de carga do capacitor. Tá? Então, esse capacitor ele carrega até atingir uma determinada tensão, que seria basicamente VD mais o VP do JT. Atingir essa tensão, ele vai conduzir fechando esta malha. Detalhando melhor o funcionamento do circuito, temos que inicialmente, ao ligar o circuito, o capacitor ele está descarregado. Tá? Se ele está descarregado, ele equivale a um curto-circuito, ou seja, é uma linha. Se ele é uma linha, que equivale a um curto-circuito, ele está aterrando quem? O E, que é o emissor do JT. Está aterrando, colocando o E aqui no negativo, essa tensão VE vale zero, e portanto o JT está cortado. O JT está cortado, mas o que acontece? O capacitor ele começa a carregar com uma constante de tempo dada por R vezes C. Essa resistência vezes essa capacitância. Então ele deixa de ser um curto-circuito. Muito bem, quando a tensão C atinge o valor da tensão de disparo, o VP, então ele começou a carregar, tem cargas positivas e negativas. Quando essa tensão aqui é igual a VP, o que acontece? O JT conduz. Tá? Conduz bruscamente, o capacitor passa a descarregar, porque o JT entra naquela região de resistência negativa, e ele descarrega por RB1. Tá? Então nós temos o RB1 aqui, e vai lá, ele só vai descarregando, E o valor do RB1, em geral, varia entre 27 e 47 ohms. Tá? Então, o RB1 aqui embaixo, que está conectado na base 1, é uma resistência muito baixinha para não interferir naquela resistência de interbases, tá? Que tem explicado no JT. Muito bem. Então, o que acontece, Quando a tensão no capacitor fica abaixo da tensão de vale, porque ele está descarregando. Tá? Se ele está descarregando, surge essa corrente, sai do capacitor, passa pelo JT, vem por RB1, fecha essa malha, conforme eu já tinha comentado antes. Então, se ele está descarregando, a tensão cai. Tá? Só que quando essa tensão cai abaixo do valor de vale, o JT ele corta. Tá? Ele fica com uma tensão muito baixinha, os portadores de carga não conseguem manter a continuação, a condução aqui dessa corrente. Então, ele entra em estado de bloqueio, como se fosse um diodo. Tá? Então, parou de conduzir, o que acontece? O circuito é fechado aqui para a carga do capacitor de novo. Então, o capacitor carrega até o valor de pico, daí chega aqui e descarrega. Opa, chegou no valor de vale, o JT fala, então eu vou bloquear o circuito. Ele abre, o capacitor volta a carregar, atingiu o valor de pico, descarrega, pressa corrente. Opa, chegou no valor de vale, o JT abre, o capacitor volta a carregar. Por isso que é um oscilador. Vai lá em cima, cai. Vai lá em cima, cai. Fica oscilando. Então, se nós temos essa oscilação, a tensão no capacitor será o seguinte. Inicialmente ele está descarregado, é um curto-circuito, então parte de zero e chega ao valor de pico. Atingiu o valor de pico, descarrega bruscamente, chega ao valor de vale, VV. Depois volta a carregar, porque aqui o JT abre, então não tem como eu continuar descarregando. Então ele carrega, valor de pico. Opa, de pico a pico, temos um período.
Esse cara aqui é importante, porque o projeto de um circuito oscilador leva em consideração principalmente o tempo de oscilação, né? Então esse cara aqui é um cara-chave, tá? Portanto, a forma de onda do circuito é essa daqui. E o que acontece? Quando o capacitor ele descarrega, ele joga esse pico de tensão aqui para a saída. Para quem? Para RB1. Resistência acoplada na base 1. Então nós temos o valor de pico e decai aqui, ó, até o vale. Né? Ele vem decaindo. Pou. Depois sobe lá até o pico, decai. Então nós temos esses picos aqui. Ó. Adivinha para que é usado isso aqui? Não tem uma cara de pulso? Né? É um pulso. Pou. 2 pulsos. 3 pulsos. O que funciona com pulsos? Tristores. Exatamente. Muito bem. Então, para quem gosta de matemática, chegou a hora, né? Nós temos ali a equação de carga para o capacitor, é uma equação exponencial. Só que, obviamente, se nós temos uma parte do circuito operando com carga de capacitor, então essa formulinha vai ser utilizada para a definição do período de oscilação do circuito. Então nós sabemos que o capacitor ele começa a descarregar depois de um certo período no qual ele ficou carregando, né? E ele descarrega quando ele é maior, né, em termos instantâneos, né, quando ele é igual a VD mais eta VCC. Então, se eu substituir VD eta VCC no lugar de VC, nós temos essa equação. Muito bem, aqui é tudo constante, com exceção deste Tzinho. Tá? Então, adivinha quem é esse Tzinho? Ele vai se tornar o nosso período de oscilação ou o nosso tempo, simplesmente, de oscilação. Tá? Então, eu quero isolar esse carinha. Por quê? Tal é constante, RC não muda, não. O Ezinho é uma constante, número de Euler vale aproximadamente 2,7. Temos o VCC, que também é um valor de tensão constante. O eta vale de 0,6 a 0,8, 0,9, dependendo do JT. E VD é 0,7, né, para silício. Então, nossa variável é esse Tzinho. Vamos em busca ele. Como esse termo aqui, né, nós temos que o VD em geral é 0,2, 0,3 ali para o germânio, 0,7 para o silício. O eta VCC vai ser muito maior que o VD. Tá? Então, se aqui for 20 e aqui 0,7, se eu somar 20 com 0,7, pô, é 20,7. Né? Pô, o que esse 0,7 está influenciando? Praticamente nada. Então, a gente vai adotar aqui esse termo da equação, é aproximadamente eta VCC. E daí podemos substituir isso daqui, isso tudo, por apenas isso. Né? Então, teremos essa equação. VCC é termo comum, né? Então ele aparece do lado esquerdo, do lado direito, posso simplificar. Chegamos, portanto, nessa equação. Né? Pô, aqui já dá para resolver, né? Tá mais simples. Então, o que nós podemos fazer? Pô, o tempo está com exponencial, né? Só que ela é negativa desse lado. Vamos trocar essa exponencial aqui no lugar com o eta, que o eta lá está positivo. Então vai exponencial positiva e o eta vem negativo. Troquei de lugar, basicamente, né? Muito bem. Agora existe uma operação em matemática chamada de logaritmo. Né? O logaritmo ele tem um certo número aqui e uma base. Né? A base do ln é justamente o número e, o ezinho, o número de Euler. Tá? Então, esse número aqui, o ezinho, é a base do logaritmo, né? Chamado de logaritmo neperiano. Né? Então, se eu aplico o logaritmo do lado esquerdo, eu tenho que aplicar também do lado direito. E lembrando que a propriedade aqui do logaritmo, né? Se eu tenho o logaritmo de um número com um determinado expoente, o expoente pode cair multiplicando o logaritmo. Então a gente vai fazer isso. Ó. T estava como expoente, passou multiplicando. Agora ficou mais fácil, né? Deixou de ser expoente e se tornou aqui um produto, né, com esse ln. Beleza? Seguindo aí no equacionamento, como eu não quero o tempo negativo, multiplico por menos 1 dos dois lados. Né? Sei que o tal vale
R vezes C, então eu vou substituir, no lugar do tal coloco R vezes C, menos com menos, mais. No lugar do tal, RC, nós temos menos 1 vezes ln, ficou menos ln, né? Só que esse menos está multiplicando ln, então ele pode se tornar um expoente. Conforme foi feito aqui, né? Aqui está o expoente, foi multiplicando. Aqui está multiplicando, vai para o expoente. Feito isso, qualquer número elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 dividido por ele, né? Então aqui vai ficar 1 dividido por 1 menos n, dentro do logaritmo de base i. E, portanto, o que acontece é que nós devemos passar o RC multiplicando para isolar o tempo de oscilação. Então, o tempo de oscilação, ou o período de oscilação, é dado por essa formulinha. Perceba que essa formulinha é derivada diretamente dessa fórmula, que é a fórmula de carga do capacitor, né? Então, como o oscilador funciona com base na carga de um capacitor, saímos dessa formulinha de carga do capacitor para chegar no período de oscilação. Beleza, turma? Então vamos agora para um exemplo de cálculo, para que as coisas fiquem um pouco mais claras. Então aqui eu coloco um circuito, né, com o JT, para a gente calcular alguns parâmetros. Vamos lá. Enunciado. Considerando o circuito de relaxação com JT, 2N2646, que é mostrado aqui ao lado, né, determinar os seguintes parâmetros. Item A, período de oscilação. Item B, frequência do circuito. E item C, o valor de pico da tensão, né? Qual tensão? Essa tensão aqui, ó. Então vamos deixar aqui o circuito, né? Temos aqui que o tempo de oscilação, ele é basicamente a resistência, que é 22/10⁻³, vezes a capacitância, que é 100 nanofarads. Se eu multiplicar aqui por ln, 1 dividido por 1 menos 0,65, que seria a relação intrínseca, né, do JT, nós temos que o tempo de oscilação é de 2,31 milissegundos. No item B, para determinar a frequência, basta fazer o inverso do tempo de oscilação, né? Então, 1 dividido por tempo de oscilação é 1 dividido por 2,31, 10 a menos 3, portanto a frequência é 433 Hz. E no item C, a tensão de pico é a relação intrínseca do componente vezes a tensão de alimentação. A relação intrínseca do componente é de 0,65, vídeo datasheet, né, do componente. Lá no datasheet, se vocês digitarem na internet, aparece um valor típico e um valor máximo, né? Em geral, a gente pega ali um valor típico, ou se for passado ali um valor máximo, um valor mínimo, pega assim um valor ali intermediário entre máximo e mínimo. No caso aqui é 0,65, tá? Então 0,65 vezes 12, temos que a tensão de pico, né, que é aquela tensão que aparece logo quando o capacitor começa a descarregar, é de 7,8 volts. Beleza, turma? Agradeço aí a atenção de todos, tá? Aqui finalizando aqui a apresentação, né? Agradeço a atenção de todos nessa aula, tá? Estarei disponível no chat para ter a dúvida. Liberarei uma lista de exercícios. E qualquer coisa, né? Se tiver ficado aí listas passadas aí, pendentes, entre em contato para que não tenha nenhum tipo de problema aí com relação à menção. Se tiver tido algum problema aí de não conseguir acessar, professor, não estou conseguindo acessar as aulas. Agora eu acredito que seja mais simples, né? Antes estava subindo o arquivo, daí estava meio complicado. Mas qualquer dúvida, qualquer dificuldade que vocês tenham, podem entrar em contato comigo ou com o professor representante de turma, para que a gente tente viabilizar aí o melhor andamento das aulas à distância, certo? Grato aí mais uma vez a todos pela atenção, bons estudos, até!